Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias do Evangelho de João, capítulo de número 13, dos versos 1 até os versos 11. Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 11, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor Deus bendito da Tua Palavra e nessa noite nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e o ensinamento dela. O Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha dirimir as nossas dúvidas, ó Pai, e acalentar os nossos corações para que haja entendimento em todos aqui nesta noite. Todos os corações sejam, ó Deus, alvos da Tua Palavra. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, que nos assiste. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que cuida de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que nada passa despercebido aos Teus olhos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que tem segurado, ó Deus bendito, as nossas vidas, ó Pai, diante de todas as pessoas, diante de um mundo, e tem nos colocado, ó Deus, de pé, para que continuemos a caminhar. Diante do Senhor, ó Pai, o nosso coração se prostra para ouvir a Tua voz. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesta noite sobre maturidade cristã. Qual é a maturidade que você demonstra em sua vida cristã? É uma pergunta bastante pertinaz, porque nós sempre somos alvo de outros para olharem para nós e para perceber aquilo que nós estamos mostrando. Então, qual é a maturidade que você tem mostrado, a tua maturidade cristã? E não tem como nós não olharmos e voltarmos para pensar em algumas coisas de pessoas que fizeram parte da nossa história, fizeram parte da nossa vida e que deixaram alguns legados, né? Eu posso me lembrar de uma pessoa, meu pai, por exemplo, foi um homem que sempre foi um trabalhador, e isso sempre foi um motivo para mim. Meu pai sempre levantou cedo, sempre trabalhou, e eu sempre vi ele fazendo isso. Isso para mim foi algo que me chamou muita atenção, porque nós vemos hoje que muitos homens trabalham e às vezes ficam parados, não querem trabalhar, se escondem, mas enfim, quem foi a pessoa que deixou para você marcas ou tem deixado marcas? E lembre-se, pode ser marcas boas, mas também podem ser marcas ruins, porque o texto que nós vamos olhar nesta noite, ele é tão peculiar, porque nós estamos diante de uma situação onde Jesus está pronto para ser traído, Jesus está pronto para ser levado para a cruz do Calvário, para ser morto, e Jesus tem uma das maiores lições a serem ensinadas para todos os seus discípulos. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: nós
estávamos lá naquela ceia, porque aquilo que ele vai ensinar para os discípulos naquela noite será a mesma coisa que deve ser ensinada para toda a igreja do povo de Deus, para todo o povo de Deus, indistintamente, aqueles que já não morreram, mas aqueles que vão nascer, aqueles que nascem e aqueles que estão caminhando. Todo o povo de Deus precisa olhar atentamente para isso que Jesus está ensinando exatamente nesse texto, porque aqui é um marco distinto. Jesus, mesmo diante do Calvário, mesmo diante da cruz que o esperava, ele está ali pronto para dar aquela que é a lição mais importante da história do cristianismo, porque ali ele vai demonstrar realmente o que é ter maturidade cristã, porque nós estamos diante hoje de uma sociedade cheia de peculiaridades. Nós temos hoje não só jovens, como adolescentes, como velhos, como idosos, todos os tipos de pessoas que parece que a maturidade ela ficou em algum lugar, mas não está sendo representada em suas vidas. E lembrando, maturidade não quer dizer cabelos brancos. Maturidade bíblica, maturidade cristã, é aquela em que eu tenho de fato, de verdade, uma profunda comunhão com Jesus Cristo e com a sua palavra. Quanto mais eu tenho comunhão com o Senhor Jesus, mais eu sei o que o Senhor Jesus quer sobre a minha vida. Porque há um detalhe, algumas pessoas eles são especialistas em conhecer a si mesmo ou os outros, e quem conhece a si mesmo sabe que é pecador, mas quem conhece a Cristo sabe que a sua força e a sua vida estão postas na sua mão. Por isso, irmãos, essa é uma das lições que nós precisamos descobrir nesta noite. Aqui nós vamos perceber o seguinte, aqui, todos já devem ter lido esse texto, lava-pés, quando Jesus, então, na sua humildade, ele chega diante daquele que está no cenáculo, que é a última ceia, preparando tudo, os discípulos presentes, e ali ele vai dar a maior lição da história para a nossa vida. Lava-pés aqui era uma tarefa exclusiva de escravos, não judeus, escravos gentios, porque era uma tarefa muito baixa, era uma tarefa muito ruim, nem o judeu se indignava a lavar os pés de ninguém. Por isso então que Jesus aqui ele vem na contramão das nossas perspectivas, né? A pergunta é interessante aqui para nós, será que você estaria disposto, se alguém pedisse para você lavar os pés de alguém? Depende, né? Você escolheria de quem você iria lavar. Talvez se fosse o pé do pai, o pé da mãe, né? Os pés do irmão, talvez você lavaria com mais carinho, com mais detalhe, depois de lavar passava um creme, se fosse a mulher, quem sabe até pintava a unha, né? E lavar o pé de um bandido, aquele que vai trair você, e lavar o pé daquele que diz a palavra de Deus que o diabo já tinha posto no coração de Judas que iria trair a Jesus. Você estaria disposto a lavar o pé de Judas, de alguém que vai te trair? Jesus sabia de todas as coisas. E Jesus, diz o texto bíblico, Jesus vai lavar o pé de Judas. Olha que coisa impressionante, quer dizer que esse texto é um texto assim, não é um texto para ser lido e esquecido, porque ele fala da nossa vida hoje. Será que você estaria disposto a sair agora do teu lugar e ir para aquele que te machucou e dizer para ele, eu te perdoo, meu coração está feliz porque eu te perdoo? Porque é exatamente isso que Jesus está dizendo antes da sua morte, você vai me trair, mas eu te perdoo. É uma lição esplendorosa o que o texto vai nos trazer. Jesus aqui, ele tira da centralidade do nosso ser, essa expectativa de a gente atender quem a gente gosta. O que faremos aqui então nós vamos olhar para os exemplos de Jesus. E a pergunta que eu disse, qual é a maturidade que você tem demonstrado na sua vida cristã? Nós temos 3 tipos de maturidade aqui, exemplificadas. A primeira maturidade que nos expressa aos olhos é a maturidade de Jesus. Eu vou falar em detalhes. A segunda maturidade aqui, eu não diria maturidade, mas sim imaturidade, é a de Judas. Porque Judas não suportou tudo aquilo que estava acontecendo, o que ele faz? Vaza, ele sai. E a terceira maturidade, que é uma maturidade meia boca, é a de Pedro. Que Pedro tem a aparência de que está fazendo tudo certo, mas ele está dando um monte de coisa errada aqui.
E nós vamos perceber, então, qual é a maturidade que você tem demonstrado? 3 coisas que nós vamos perceber nesse texto, nessa noite, que Jesus vai fazer aqui para nos ensinar. A primeira coisa que nós vamos perceber no texto, e aí é a maturidade que eu quero que você se atente, é a maturidade de Jesus, essa que é importante. Nós precisamos olhar para Jesus, vamos ver Pedro, nós vamos ver os discípulos, nós vamos ver Judas, mas nós queremos aprender com Jesus. Qual é a maturidade de Jesus? A primeira coisa que Jesus vai fazer aqui é que Jesus, ele pega a toalha, Jesus pega o pano, Jesus pega o recipiente e ele se abaixa para poder servir aqueles que deveriam servi-lo. Lembrando que naquele tempo, lavar os pés era um sinal de honra com aquele que estava o dia inteiro trabalhando, sujando os pés, na poeira, cansado. Então os pés eram uma forma de dizer, descansa um pouquinho, que eu quero cuidar de você. Então Jesus, ele poderia ter recebido dos 11 discípulos, dos 12 discípulos, o lavar de pés, mas ninguém se apresentou. Primeira coisa que eu quero que você marque, Jesus se abaixa para ensinar. Será que nós estamos nos rebaixado, podemos assim dizer, ou se abaixado para ensinar? Porque aqui é sinal de humildade. Lembre-se, quem está ali é Jesus o Salvador. Quem está ali é Deus em pessoa, é Deus que está encarnado. Então esse Jesus aqui, ele se rebaixa, podemos assim dizer, ele se humilha, ele não se exalta para poder servir aqueles que estão ali, diante deles um traidor e diante deles alguém que vai machucá-lo profundamente. Nós estamos rodeados de pessoas na nossa história, pessoas que nós gostamos e pessoas que nós não gostamos. A palavra de Deus nos fala que nós devemos estar prontos e aptos para nos abaixar e ensinar a todos. Irmãos, é muito sério. Eu quero que você olhe para o verso de número 1 e olha só o que diz aqui, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Preste atenção, qual foi o tipo de amor que Jesus estabelece para o seu ensino? Por que Jesus se humilha? Porque Jesus, ele tem um coração completamente tomado pelo amor do Pai. Ele tem um coração completamente cheio de amor. Esse é um amor tão producente, esse é um amor tão gigantesco que talvez nós não tenhamos ideia do que seja esse amor ainda do Senhor, por mais que tenhamos sido amados por Deus, porque na verdade o amor que Jesus está demonstrando aqui, ele sabe que ele é amado do Pai, que ele volta para o Pai, que o Pai colocou ali, ele entende todas estas coisas e por isso ele ama aqueles que estão ali, porque ele sabe que ele está ali por um propósito, não é por acaso. Nós somos chamados para servir ao Senhor com um propósito. Você está aqui nesta noite com um propósito. A tua vida, Deus o amou com um propósito. E qual é o propósito? Para que você ame a todos e ame até o fim. Pastor, mas tem que amar todo mundo, tem que amar todo mundo. O texto está dizendo isso. Jesus amou-os, e ele completa, amou-os até o fim. Amou e amou até o fim. Eu não teria a capacidade de amar Judas sabendo que ele ia me trair. Eu não teria a capacidade de olhar para ele e dizer assim, ô Judas, como é que você está? Tudo bem? Vamos sentar na mesa, vamos almoçar junto, vamos comer. Eu não sei você. Agora, quando nós somos amados por Deus, eu quero dizer que, quem sabe nós éramos Judas, né? E Deus nos amou, Jesus nos amou. Então Jesus aqui, ele nos mostra que para poder dobrar o joelho, para poder abaixar-se, para poder ensinar, tem que ser por um motivo que nos faça fazer isso, que é amor. É o amor do Pai. Você foi amado por Deus. Quero dizer que Jesus se rebaixou para poder te amar. Jesus se humilhou para poder te amar. Jesus, mesmo sendo Deus, ele olhou para mim e para você e resolveu nos amar, mesmo sendo quem nós somos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você vê quando olha no espelho, mas eu vejo o seguinte: nós somos pessoas difíceis de lidar. Nós somos pessoas de gênios fortes. Nós somos pessoas com defeitos,
coisas que estragam a vida, coisas que destemperam relacionamentos. Nós não somos fáceis. Pergunte para quem mora ao seu lado e vê se ele pode dizer como é viver com você. Para algumas pessoas pode de repente até ter um bom relacionamento, mas de modo geral o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, com a palavra, com a vida, não é um bom relacionamento, porque se trata aqui de um relacionamento com Jesus. Jesus amou aqueles que estavam ali e os amou até o fim. Como pode o Senhor amar desta forma? Mas Ele amou. Ele amou. E é interessante que nesse amor de Jesus, vocês vão perceber duas forças contrárias. Diz o texto bíblico que o diabo já tinha posto no coração de Judas para trazer o maior transtorno, para realmente dizer, Judas, você vai trair Jesus. Há uma oposição espiritual, diabólica, destrutiva, diante de onde nós estamos. Só que, porém, esse amor de Cristo é a força contrária contra esse trabalho destrutivo de Satanás. O amor do Senhor é aquele que faz vencer tudo o mal que está posto diante da nossa vida. É esse amor do Pai que nos permite caminhar dia após dia, olhando para cada um e nos relacionando como o corpo de Cristo e principalmente nos relacionando nas nossas casas, com aqueles que estão conosco, porque é uma parte difícil se relacionar com aqueles que estão juntos, mas nós estamos aprendendo que se nós não descermos, se nós não nos abaixarmos, se nós não nos humilharmos, se nós não ficarmos na mesma altura, se nós não amarmos aqueles que estão próximos de nós, não tem como nós ensinarmos absolutamente. Que maturidade nós podemos oferecer se nós não queremos conversar com algumas pessoas? Que maturidade nós podemos demonstrar se nós, quando expressamos o nome de alguém ou de alguma situação, nós trazemos rancor no nosso coração? Que maturidade nós temos quando nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofenderam? Que maturidade nós podemos mostrar para o mundo, para casa, para os filhos, para a família, se o nosso coração é impedido de amar? Por isso, ame. Mesmo porque Satanás todos os dias vai insistir para que você faça o contrário, para que você não ame, para que você exclua da sua vida as pessoas que não te agradam. Não podemos fazer isso. Quantas pessoas nós deixamos pelo caminho? Quantas pessoas nós rejeitamos porque não estávamos aptos para amar? Nessa noite, irmão, nós somos convidados para que a nossa maturidade possa ser mostrada, é que nós precisamos servir. O que Jesus está mostrando é que a maturidade, ela vem com o serviço. E serviço é ação, serviço é trabalho. E todo serviço, todo trabalho, toda ação começa na nossa casa. Uma igreja que serve, ela aprende a servir em casa. Uma igreja que se preocupa com o outro, ela começa a se preocupar em casa. Uma igreja que está vislumbrando a glória do Salvador, uma igreja que está vivendo a presença do Salvador, é aquela que aprende em casa a valorizar o amor de Deus. Aquele que ama em casa, completamente será amado na igreja e vai amar na igreja também. Nesse momento em que nós estamos distintos aqui, vivendo um ao outro em comunhão, a igreja ama porque foi amada pelo Senhor. Então, irmãos, saibamos disso, que pessoas imaturas não conseguem amar. Pessoas imaturas escolhem o que querem fazer. Jesus está dizendo que o maduro, o crente maduro, ele ama a todos, mesmo que sejam aqueles difíceis de amar. E nós sabemos que essas pessoas difíceis de amar estão próximos de nós. Estão próximos de nós. Jesus, então, ele vem nos ensinar uma lição profunda. Só aqueles que estão seguros em Cristo é que podem amar. Por quê? Porque eles não dependem de nada, eles não dependem de conquistar a outra pessoa, eles não dependem do dinheiro da outra pessoa, eles não dependem do afeto da outra pessoa. Jesus aqui está dizendo, eu não dependo de nada de vocês, eu poderia muito bem abandoná-los a todos, mas eu resolvi amar. Entenda isso,
Os inseguros não têm coragem, não têm condição de amar, porque eles estão na dependência, estão vulneráveis. Eles precisam ser reconhecidos primeiro para poder mostrar amor. Eles precisam de tapinha nas costas primeiro para poder oferecer alguma coisa. Não podemos fazer com que essas coisas estejam na nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina uma lição aqui. Jesus ama indistintamente. Jesus ama porque Ele foi chamado pelo amor do Pai e o amor do Pai nos faz amar. Irmãos, não é fácil o que a palavra de Deus está nos incitando nesta noite. Porque eu tenho plena certeza que durante a nossa vida nós deixamos pessoas para trás porque fizeram mal para o nosso coração. E nós esquecemos delas e não quisemos mais saber dessas pessoas. Pois bem, Jesus está dizendo, ame-as e ame-as até o fim. Não tem outra condição. Nós estamos às vezes ouvindo na internet alguns pastores, alguns líderes pregando, dizendo que não, abandone, só ande com quem você gosta, só ande com quem é especial para você. Se Jesus fosse escolher quem fosse andar, se fossem todos especiais para Ele, Ele não teria com quem andar. E ainda hoje, Jesus não teria com quem andar hoje, porque nós não somos especiais para o Senhor. Nós somos insensatos. Nosso coração é egoísta. Nós andamos com quem nós gostamos. Nós servimos quem nós amamos. Quer dizer, quase sempre deveria ser assim. Mas nem sempre é. Porque nós somos egoístas também aonde nós estamos. Cada um quer saber de per si, e os outros é que se lasque, na verdade. Por isso que Jesus ensina essa lição. Jesus se despiu da sua glória, Jesus despiu-se todo aquilo do seu poder, da sua majestade. Ele pega a toalha, ele pega a bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos, para poder fazer com que os seus pés ficassem confortáveis. Nós estávamos lá naquela ceia. Jesus lavou os nossos pés. Você não merecia. Jesus tirou toda a poeira daquele teu pé sujo, fedido. Jesus te lavou. Jesus é aquele que nos amou. E Ele nos amou para mostrar, se eu fiz isso com vocês, vocês têm o dever de fazer com os outros. Se eu sendo Deus, se eu sendo o autor da vida, se eu sendo o Salvador fiz isso, você deve fazer também. Olha que lição difícil. Porque nós estamos acomodados e confortáveis. Nós queremos ser servidos. O nosso mundo hoje, ele trabalha para nos servir. Não ao contrário. É por isso que a palavra de Deus ele vem na contramão do que o mundo oferece. Você é chamado para servir. Você é chamado para amar. Você é chamado para cuidar. Uma coisa interessante, irmãos, aqui, é que a verdadeira maturidade, ela consegue perceber a necessidade do outro. Às vezes as pessoas estão próximas de nós, convivendo conosco, passando por alguma luta, alguma dificuldade nos seus corações, mas nós não percebemos. Os nossos olhos não estão atentos àqueles que estão próximos de nós. E olha para a tua casa, primeiro começando lá, porque ao chegar na comunidade eu quero dizer que isso é algo ainda, é uma utopia. Porque infelizmente quando chegamos aqui, mal nós sabemos o nome do outro que está do nosso lado. Por isso que eu falo, Jesus aqui, com a sua maturidade, ele se preocupava com aquilo que os outros estavam precisando. Ele estava indo para a cruz, o que Jesus precisava? Jesus precisava de carinho, Jesus precisava de atenção, Jesus precisava de socorro, de um braço, de um ombro amigo. Jesus precisava, estou contigo, Senhor, vamos ficar contigo para toda a vida, nós vamos estar juntos. Mas não, nesse mesmo momento em que ele tem tudo para cair, para desbarrancar, para que a sua psique ficasse em choque, ele tem condições de poder ajudar outra pessoa. Você também tem. Eu e você nesta noite somos chamados a olhar aquilo que os outros estão precisando. Não olhe mais para você. Eu sei que você tem a necessidade, cada um tem aqui a sua luta individual, mas nós somos convocados nesta noite a olhar para o outro, a olhar para aqueles que estão próximos de nós. Nós somos chamados a dizer não para nós. É difícil. Nós estamos sendo chamados a tirar de nós essa coisa que nós temos de tranquilidade de vida. Nós precisamos olhar para aqueles que estão precisando de socorro, de ajuda. Os discípulos precisavam, eles estavam atônitos, eles não sabiam o que ia acontecer, tudo para eles era novidade.
Judas estava perdido, mas mesmo assim, não porque o Senhor o largou, porque Jesus oferece para ele ali o lava-pés também. Jesus o ama, mesmo sendo ele um grande traidor. Irmãos, cada etapa daquilo que o Senhor Jesus está executando ali, Ele quer mostrar que não tem como servir as pessoas sentados, acomodados. Precisa se levantar, precisa encontrar o caminho. Talvez seja apenas uma visita, talvez seja um telefonema, talvez seja um abraço, talvez seja uma cartinha no WhatsApp dizendo: eu te amo, estou com saudades de você, você é importante para mim. Talvez seja um alô, talvez seja um presente, talvez seja, não sei, qualquer coisa, mas não dá para servir ao Senhor sentado sem fazer nada, só ouvindo. Jesus se levanta. Olha o que diz o texto, verso de número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus está servindo. Naquele momento, o que era importante ser feito, foi feito. Eles precisavam que os seus pés fossem lavados. O que o outro precisa? Talvez, dentro da sua casa, tem alguma coisa que o Senhor vai mostrar que você pode ajudar. Marido, você quem sabe pode ajudar mais sua esposa. Esposa, quem sabe você pode ajudar mais seu esposo. Filhos, talvez vocês precisem lavar mais a louça, talvez arrumar mais o quarto, talvez dizer mais sim para o pai, menos não, talvez acordar mais cedo, talvez obedecer mais. Preste atenção, dentro da nossa casa nós temos toalha, nós temos aquilo que é necessário para começar a executar aquilo que podemos servir. Nós somos chamados para servir, e quando nós começarmos a servir uns aos outros dentro do nosso lar, as coisas vão ter um dinamismo fora dele, as coisas da igreja vão começar a melhorar. Caso contrário, vai continuar da mesma forma, porque também não adianta não servir em casa e querer servir na igreja. Esse é um retrato da maturidade de Pedro. Pedro é mais ou menos assim. Como é que ele pode ser um grande Pedro, querer ser um grande apóstolo, se aquilo que Jesus pediu para ele, ele não quis fazer? Percebe então que essa maturidade, na verdade, de Pedro ainda, ela está engatinhando para uma maturidade, ainda é uma imaturidade. Talvez nós tenhamos uma vida imatura, embora tenhamos sido pelo Senhor chamados, mas a nossa maturidade ainda não dá para chamar ainda de maturidade. Esses dias eu vi na internet um pastor, e ele botou uma foto, e é uma foto produzida, né? Alguns crentes no meio do rebanho com uma mamadeira, ouvindo o culto, todos com uma mamadeira, né? Mamando na mamadeirazinha. Infelizmente é uma realidade em muitas igrejas, principalmente neopentecostais, muitos crentes que vivem com a sua mamadeira, eles não estão preparados para ouvir uma doutrina firme e forte da verdade. Eles estão ali bebendinho, aquela coisinha suave, pequena, que alimenta aos poucos, mas não querem palavra, porque a palavra transforma, porque a palavra muda, porque se a palavra não mudar, nós não vamos conseguir servir ao Senhor. Então, eu espero que aqui não tenha ninguém com mamadeira, estejam todos preparados para ouvir a palavra como tutano, como comida boa, porque a palavra, ela mexe com o nosso coração. O Senhor Jesus está dizendo para nós nesta noite: nós não temos servidos a ninguém. Nós não temos buscado toalha, nós não temos buscado bacia, nós estamos esperando ser servidos. E quando não somos servidos, ficamos bicudos, ficamos reclamando da vida. E isso em todas as áreas da nossa vida. Portanto, é um alerta. Se você tem servido conforme o modelo de Jesus, parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se não tem, hoje é dia de você se levantar do teu comodismo espiritual e começar a olhar ao seu derredor e perceber o que aquelas pessoas que estão próximas de você estão necessitando. Porque Deus está nos chamando para atendê-las. O Senhor Jesus aqui então, Ele está dizendo para aqueles seus discípulos que estão ali, que nós precisamos reconhecer que talvez nós estamos vivendo uma imaturidade cristã e precisamos crescer na palavra. Cristo é o nosso exemplo máximo nesta noite, a maturidade perfeita. Ele, mesmo sendo quem Ele é,
Ele se humilhou, tirou a sua roupa, a sua veste maior, pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Pés sujos, pés encardidos, pés cheios de poeira. Tenho certeza que se nós fôssemos lavar todos os pés de todos nós aqui, teríamos pés de repente assim, não tão cheios de poeira, mas talvez um chulezinho, né? Mas o Senhor não está preocupado com o chulé, porque Ele quer lavar, Ele quer restaurar, Ele quer cuidar. Jovens de todos, adolescentes, senhores, senhoras, nós estamos chamados nesta noite a descobrir se nós realmente somos crentes maduros. Que talvez não. A nossa vida tem demonstrado uma imaturidade sem tamanho. Não estamos prontos nem preparados para pegar a toalha e nem a bacia, porque nós ainda não servimos ao Senhor da Glória. Só quem serve ao Senhor da Glória é chamado para servir os outros. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar, que Jesus começa dando o exemplo. Ele vê que os discípulos precisam que os pés sejam lavados. Ele se levanta porque ninguém se levantou. Isso é importante, hein? Ele se levanta porque ninguém se levantou. Ou seja, algumas pessoas na igreja ou na vida, em que elas têm, na verdade, uma imaturidade. Elas não conseguem perceber a necessidade dos outros, por mais que elas sejam gigantescas. Às vezes as esposas falam assim da gente: você não está vendo aí? Né? Às vezes as mães falam assim dos filhos: você não está percebendo isso? Será que não dá para você colaborar? Na vida cristã espiritual nossa é a mesma coisa. Tem coisas que nós não estamos vendo, que nós estamos fazendo errado, e o Senhor precisa mostrar para nós que está errado. Essa é uma verdadeira imaturidade. Mas há um tipo de maturidade, e ela é mediana, que algumas pessoas, elas são convidadas a servir, elas aceitam com alegria, mas elas precisam ser convidadas. Precisa de convite formal. Precisa de convite bonitinho, banner, alguma coisa especial, fazer um teatro, fazer uma festa, uma cerimônia. Nós gostaríamos de chamar aqui agora, porque essa pessoa vai ser convidada a participar. Tem pessoas que são assim. Elas vão alegre, mas precisam ser convidadas. Cuidado, essa é uma maturidade mediana. A maturidade que responde é aquela em que a pessoa vê a necessidade do outro e mesmo sem ninguém pedir, mesmo aquele que está passando a necessidade, ela atende. Ela vai e ela se oferece. Essa é a maturidade. É isso que Jesus fez. E agora, Jesus encontra no meio desse caminho uma pessoa como Pedro. Pedro, então, com toda a sua audácia, lembrando, nós estamos diante de um texto em que Jesus será entregue e será morto. O que Pedro vai fazer no futuro? Vai trair Jesus. Mas Pedro também é motivo da graça do Senhor. Pedro vai dizer que vai ficar com Cristo, mas no primeiro momento ele foge, desaparece. Nós não somos diferentes. Na nossa história, algumas vezes nós negamos o nome do Senhor, negamos a verdade dele, escondemos que somos do Senhor. Então Jesus aqui no segundo momento, Jesus vai confrontar aquilo que Pedro está fazendo. E ele nos confronta nesta noite, se a nossa maturidade realmente é maturidade ou é uma imaturidade. Por quê? Porque Jesus aqui não negocia com Pedro. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Talvez a nossa pseudo-maturidade tenha negociado com Jesus o jeito que nós queremos viver. E perceba o que diz o texto, verso de número 6. Então se aproximou, verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ou seja, Pedro não quer que Jesus lave os seus pés, porque ele sabe quem é Jesus. Mas por que Pedro não lavou os pés de Jesus? Então preste atenção, Jesus já definiu, ele vai lavar. Ele não perguntou, ele vai lavar, porque aqueles que forem ser lavados participam da obra com ele. Mas Pedro diz que não quer. Sabe o que acontece, irmãos? Pedro aqui até reconhece Jesus como o Senhor, mas ele revela uma incredulidade aqui. Ele não consegue entender a inversão de papéis. Há pessoas que não aceitam de receber graça. Há pessoas que não aceitam receber as coisas. Elas precisam. Por que elas não aceitam? Porque elas acham que elas vão ficar reféns daquele que está dando.
Cuidado com você, viu? Às vezes você não faz porque não quer que os outros façam. Porque você não quer se tornar refém de ninguém. Você quer ser livre. Não devo nada para ninguém. Não faço e ninguém faz. E vamos seguir a vida. Pedro está mais ou menos nessa situação aqui. E aí não pede ajuda, não pede socorro, está indo para o abismo, está indo para o inferno, a casa está sendo destruída, tudo está indo de mal a pior, mas ele não tem coragem de pedir socorro. Ele não aceita que alguém venha lhe ajudar. Isso é um erro muito grave. Isso é uma imaturidade. Não é maturidade, é uma imaturidade cristã. Jesus aqui vai responder no verso de número 7. E ele responde para nós, para aqueles que são assim. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tem muitas coisas que o Senhor tem feito na nossa história, na nossa vida, que nós não entendemos. Mas se está acontecendo, ouça e aceite o que o Senhor está te pedindo. Porque nós não entendemos, assim como muitos personagens da história bíblica falam, que no começo eles não entendiam, só foram compreender depois o que o Senhor estava fazendo na sua história. Talvez você não entenda o que você está passando hoje. Mas lembre-se, é o Senhor que está conduzindo a tua vida. Confie na promessa dEle. Não confie em você. Confie nele. Confie naquele que está dizendo. Confie naquele que está dizendo para você que está contigo. Pedro não estava aceitando aquilo que o Senhor estava oferecendo para ele. Pedro tem uma teologia boa, mas ele não vive essa teologia. Pedro tem conhecimento, e tem pessoas que têm conhecimento, mas o conhecimento fica só da cabeça dele para ele mesmo. Ela não desce ao coração. Pedro estava vivendo preso a hierarquias humanas. Ele não concebia o chefe poder lavar o pé daquele que é servo. Lembrando que no cristianismo todos nós somos servos, inclusive esse pastor aqui. Todos nós somos iguais. Só que infelizmente nós estamos vendo hoje uma geração de pastores que estão se colocando muito no alto de um pedestal. Em muitas igrejas, não são todas, graças a Deus. E muitos crentes também, que vêm por história genealógica, que vêm por história de igreja, porque são antigos, porque o pai, a mãe, o tio e a avô fazem parte da igreja, e acabam eles virando meio aquilo que nós chamamos de donos. Mas não existe nada disso no reino dos céus. O único Senhor, o único dono é Jesus. E Jesus nos convida a ser servos. Ele está dando o exemplo. Se nós não quisermos seguir o exemplo, ele vai responder lá na frente. Continuamos a leitura. Disse-lhe, verso 8, Pedro: nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não lavar, não tens parte comigo. Jesus não negocia com o orgulhoso. Jesus não negocia com o soberbo. Jesus não negocia com aquele que é legalista. Jesus não negocia com aquele que não quer receber primeiro do Senhor. Preste atenção nisso, é muito sério. O mundo às vezes nos faz ser pessoas de cascas duras. Mas Jesus quer quebrar isso agora, hoje, nessa noite. Dizendo que nós precisamos que os nossos pés sejam lavados pelo Senhor. E vocês vão entender o que significa lavar os pés. Porque Pedro, como pensando que sabe muito, ele fala: então já que tem que lavar mesmo, que não seja só o pé, quero o banho completo. É imaturo mesmo, né? Tem pessoas assim: então tá, já que vai ajudar, 100 não ajuda, me dá 1000, né? Então já que é só esse mês, vamos fazer o mês inteiro. Preste atenção nisso. Tem pessoas que recebem uma vez e querem a vida toda ajuda. Não é assim que funciona no reino dos céus. Jesus está dizendo: o que eu vou fazer, porque se eu não fizer, não tem parte comigo. E Jesus vai explicar para Pedro: Pedro, é o seguinte, caso você não entenda, eu vi que você não entende, porque a tua maturidade ainda não é maturidade, você não precisa de banho completo, porque aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são lavados pelo Espírito Santo, pela água, já são aqueles que são salvos. Não preciso de banho completo, preciso apenas de lavar os pés. E nós vamos entender que o lavar os pés é todos os dias, é a santidade.
todos os dias. É perdoar e ser perdoado. É amar e ser amado. Todos os dias nós precisamos que o Senhor lave os nossos pés, para que a gente possa lavar os pés dos outros. Porque você não pode dar banho em ninguém, mas lavar os pés você pode. Dar banho completo é salvação, é só Jesus que dá, mas você pode lavar os pés. Com perdão, com amor, com serviço, com dedicação, com carinho, com atenção. Lembre-se, você precisa descobrir o que o outro precisa. Não é sobre nós, não é sobre individualismo, é sobre aqueles que estão ao nosso derredor. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus nos mostra aqui que a paciência dele é fenomenal, né? Pedro cabeçudo, Pedro teimoso. Quem aqui não é teimoso? Quem aqui não é cabeçudo às vezes? Mas Jesus diz assim: eu vou caminhar contigo, eu vou lavar os teus pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Judas, quando foi lavado os seus pés, ele não suportou continuar na presença do Senhor. Ele saiu. Pedro, não. Pedro reconheceu que a graça falou mais alto ao seu coração. Há muitos espalhados pelo mundo todo que não gostam de ser confrontados, não gostam de ser questionados, não gostam de ser argumentados. O que eles fazem? Saem. Nós somos convidados a sofrer o confronto do Salvador. O Jesus nosso hoje nos confronta com a tua maturidade. Será que você é maduro o suficiente para estar aqui nessa noite como um servo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro? Ou será que você é um bebezinho imaturo, que ainda não compreendeu que servir ao Senhor é se rebaixar, servir ao Senhor é amar, servir ao Senhor é em todo o tempo amar aqueles que estão próximos? Porque uma das coisas mais dignificantes da vida da igreja é aqueles que amam ao Senhor. O amor é o referencial. Nós seremos reconhecidos pelo mundo inteiro se nós amarmos, se nós estivermos dispostos a servir ao outro, não servir a nós mesmos, se nós estivermos dispostos a dar aquilo que o Senhor tem nos dado e oferecer como sacrifício santo e agradável ao nosso Deus, mas oferecendo àqueles que estão próximos de nós. O duro é que Pedro continua insistindo, né? Não lava só os pés, lava tudo. Já que tem que fazer, vamos fazer um negócio caprichado. Não insista com o seu erro e com o seu orgulho. Eu conheço pessoas orgulhosas que você fala uma coisa, mas está errado isso. Mas é assim que eu faço, é assim que eu vivo, é desse jeito. Mas não pode ser assim, mas é assim que eu quero. Nesse púlpito, pela misericórdia do Senhor, eu não tenho deixado de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa mudar os nossos corações. Esta igreja, ela precisa crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. E lembre-se, Jesus está dizendo, você nunca vai servir ninguém sentado nesse banco. Nesse tempo que nós passamos aqui, nós não estamos servindo, nós estamos sendo servidos pelo Senhor da glória. O Senhor Todo-Poderoso está nos alimentando o coração, para que a gente possa se levantar, como Jesus se levantou, cada um buscar a sua toalha, buscar a sua bacia, colocar água e ir saber que tem pessoas que precisam que seja lavado os pés, porque talvez, quando começar a lavar os pés, o Senhor derrame salvação sobre os corações deles. E a Bíblia fala aqui que nós precisamos amar a eles. Aonde você estiver, não importa o ambiente, nós somos chamados para isso. Irmãos, Pedro fez o que nós chamamos de um bloqueio com Jesus. Ele bloqueou a graça do Senhor, de certa forma, o que Jesus queria fazer, porque ele tinha medo de mostrar a sua fraqueza. Tem pessoas que estão medrosas, não querem dizer, pastor, eu não estou bem. Pastor, eu preciso de socorro. A minha vida está completamente destruída. Eu saio da igreja, vou para casa, minha casa vira um inferno, meu coração é um túmulo. E há pessoas assim. Não pensem vocês que todos nós que estamos aqui somos completamente santificados e perfeitos, que voltamos para a nossa casa e o mundo é esplendoroso, cheio de glória. Não. O diabo está lá tentando nos destruir também lá. Há inimigos do reino também lá. Há inimigos do reino no nosso trabalho. Então nós estamos sendo testados quanto à nossa maturidade cristã. Você é maduro o suficiente? Só se estiver servindo.
Se não estiver servindo, você não tem maturidade. Talvez você tenha um conhecimento teológico, mas maturidade se demonstra em ação, servir ao outro e amar até o fim. Servir ao outro em todo o tempo. Então, Jesus nos chama a confrontar a nossa maturidade. Porque alguns se acham prontos e preparados para toda boa obra, mas não estamos. Pelo veredito do Senhor, só poderá vir até Ele quem está servindo. É por isso que nós precisamos mostrar que o nosso coração realmente está pronto, servindo e amando. Veja bem, não é servir para mostrar, é o que Pedro está fazendo. Pedro está deixando. Não, tá bom, então tá, já que tem que fazer. Mas Pedro não tinha entendido ainda aquilo. Pedro não se entregou naquele que estava à frente dele. Pedro não experimentou daquela graça que estava presente nele. Pedro não experimentou do amor do Pai. Aquele amor que Jesus está sendo derramado ao coração dele. Pedro não queria, Pedro rejeitava aquele momento ali. E alguns de nós têm rejeitado o amor do Senhor. Alguns de nós têm rejeitado aquilo que a palavra tem dito para nós. Alguns de nós não têm aceitado que nós estamos despreparados para servir e precisamos simplesmente parar com isso, se levantar e começar a mudar a nossa vida. Porque o lavar dos pés aqui é aquilo que o Senhor Jesus está nos ajudando a dizer às pessoas que estão próximas de nós: eu te perdoo, me perdoe, vamos caminhar juntos. Aceita a minha dificuldade, me socorre, preciso de ajuda. Eu pareço forte, mas eu não sou forte. Meu coração está machucado. Eu sempre enganei você. E na casa às vezes acontece isso. Nós mostramos uma força que nós não temos. As famílias hoje elas estão quebradas, machucadas, feridas, mas tem conserto e tem cura. O Senhor Jesus quer consertar. O Senhor Jesus quer lavar a nossa vida. Ele quer nos colocar de volta de pé para servi-lo. Preste atenção nisso, irmãos. Não deixe que o medo se apresente e não revele as fraquezas que você tem. É tempo de confessar as suas fragilidades. Adolescentes, chega para o pai e fala das suas fragilidades. Jovens, fala para o pai e para a mãe: mãe, está doendo o meu coração. Eu não sei como fazer. O primeiro socorro que você precisa pedir é para o seu pai. Aos mais velhos aqui, peçam socorro também para aqueles que estão próximos. Esposo, esposa, peça socorro, peça ajuda. Comece a orar uns pelos outros, porque nós estamos morrendo de pé. Almas vazias, almas carentes, mas que continuam de pé, porque não revelam a sua fragilidade. Terceira e última coisa que o texto vai nos mostrar, a partir dos versos 9 e 11, como Jesus, ele confronta Pedro, e Jesus não aceita o orgulho para que caminhe no mesmo sentido dele. Jesus vai confrontar Pedro, a partir do verso 9, Jesus vai dizer o seguinte: só vai permanecer quem obedecer, quem fizer. Quem não fizer, não tem parte comigo. Verso 9 diz assim, ó: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Quando Jesus adverte a Pedro, Pedro coloca um mas. Cuidado, temos colocado muito mas. Senhor, eu quero fazer, mas eu primeiro preciso resolver isso. Não, tira um mas. Não use mais. Você precisa fazer. Tua vida está agradando? Tua vida está demonstrando maturidade espiritual? Sim ou não? Responda. Se não, obedeça. Mude, levante-se, sirva, pega a sua toalha, pega a sua bacia, tem um trabalho para você fazer, tem pessoas que precisam da sua ajuda. Você é socorro que Deus está usando nesta noite e vai usar para o resto da sua vida, para você ajudar outras pessoas. A começar na sua casa, lave os pés, espiritualmente falando, daqueles que são seus. Ouça eles, conversa com eles, ora por eles, abençoa a vida deles.
clama para que o Senhor construa e reconstrua aquilo que o diabo está destruindo completamente. Quero dizer que o banho da salvação é único. Esse nós não podemos fazer absolutamente nada, mas lavar os pés nós podemos fazer. Há pessoas que precisam. Cuidado então com você usar o mas. O Senhor pede de nós uma obediência completa. O Senhor pede de nós, jovens, adultos, mais velhos, que obedeçam a sua palavra. A limpeza que o Senhor pede para a sua igreja aqui é somente a lavagem dos pés. Tem gente que está dormindo com o pé sujo. Tem gente que está com o coração cheio de mágoa, ferido. Tem gente que está com o vocabulário mais torpe e inimaginável. Tem gente que tem assistido coisas que não deveria assistir. Tem gente que tem teclado em coisas que não deveria teclar. Tem pessoas que têm falado dos outros que não deveriam falar. Tem pessoas que têm usado de maledicência que não deveria nem sequer mencionar. Estão continuando dormindo, mas sem lavar os pés. Não tem pedido perdão, a santificação não é uma realidade, por isso que Jesus aqui purifica através da sua palavra. Só podem permanecer na sua presença quem for purificado pela sua palavra. A igreja do Senhor tem a condição de ser purificada pela palavra do Senhor. E vocês, como Jesus afirma no último verso, alguns aqui não estão todos limpos. Olha o que diz o verso de número 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. E você? Você está limpo? Ele se referia a Judas. Judas foi imaturo. Ele não aguentou a pressão. Você já conviveu com pessoas assim que você começa a conversar e ele diz, eu não quero te ouvir. O que você tem para falar não serve. Você está errado. Eu não quero mais falar. Eu vou sair daqui. Tem pessoas assim, que não querem ouvir o contraditório. Tem pessoas que não querem ouvir que estão erradas. Pessoas que querem ouvir que estão certas. Por isso que os guetos são perigosos. Por isso que os grupinhos são perigosos. Porque às vezes nos grupinhos que nós formamos, as pessoas que nós colocamos ali são só aquelas que nos agradam. Só aquelas que falam bem de nós. E aquelas que falam bem nunca vão falar mal. Porque no dia que ela falar mal, ela não participa mais do nosso grupinho. É assim que funciona a vida real. No trabalho é assim. Você é amigo de quem é amigo. Você não está no trabalho para lavar os pés de todo mundo. Na sua casa tem pessoas que você não quer lavar os pés. Cunhada, cunhado, sogro, sogra. Fala alguma coisa errada? Não, tem pessoas assim. Nós somos chamados nesta noite a repensar o nosso modelo de maturidade cristã. O Senhor Jesus está dizendo que você só é maduro se você for capaz de ser permitido por Ele, de ser lavado os seus pés, de você ser todos os dias santificado pela palavra. Se você precisa de perdão, nós precisamos de perdão, por que o outro não pode ter perdão vindo de você? Por que o outro não pode ser amado se Ele nos amou e nos amou até o fim? Por que nós escolhemos? Porque Jesus escolhe nos amar aqui porque Ele nos amou. Assim também Ele está dizendo para nós, se você for amado, e você é amado, ame aqueles que estão próximos de você. Pessoas chatas, pessoas ruins, pessoas de todo jeito, de todo gênero, de toda forma. Nós somos convidados para amar, mas não antes, sem ser purificado antes pelo Senhor. O Senhor nos convida nessa noite também a ser purificado pela palavra de Deus. Não vai dormir essa noite sem pedir perdão ao Senhor pelo que você tem feito, pelo que você tem assistido, pelo teu vocabulário, pela tua palavra, pelos teus maus pensamentos, por tudo aquilo que tem te afastado da verdade do Senhor. Não vá dormir nesta noite sem pedir perdão se você machucou seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, marido, esposa. Não vá dormir sem ligar para a pessoa que você tem um relacionamento truncado, estragado, sem ligar para ela ou escrever para ela, me perdoe, eu te amo. E eu estou pedindo a Deus que me faça amar cada dia mais você. Não vá para a sua casa hoje sem saber disso. Porque senão, você está como Pedro. Se não participar, não faz parte com o Senhor. O Senhor nos convida a sermos lavados os nossos pés, para que nós saiamos da nossa ignorância e reconhecemos que nesta noite, o único que serviu de uma forma esplêndida, foi Jesus, e Ele nos ensina, assim como Ele serviu, que os discípulos aprendam a servir, e os discípulos aprenderam.
Pedro, lá na frente, foi um homem de Deus. Todos os discípulos foram homens de Deus. Todos os discípulos aprenderam a servir porque viram um exemplo. Nós estamos vendo um exemplo. Saia do seu lugar, do seu comodismo. Aonde você estiver, Deus está te chamando para servir. Amém? Quero deixar algumas coisas aqui para a gente poder lembrar de aplicações. Primeira aplicação, para aqueles que são mais velhos. A tua maturidade e a minha maturidade não se mede pelos nossos anos de igreja, mas pela disposição em servir em casa, mesmo quando o seu corpo já está cansado. Não use da idade como desculpa para exigir ser servido. Use a sabedoria dos anos para ser exemplo de humildade. Para os mais jovens, você vive a ilusão de que você é autossuficiente e que você manja tudo do digital, mas a tua maturidade se prova quando você confessa que você é vulnerável, que você tem problema, que você precisa de ajuda. Lembre-se, desça do seu pedestal, abaixe-se para que você possa olhar para aqueles que estão perto de você e você também tome a sua toalha, tome a sua bacia e sirva aqueles que estão próximos de você. Todos precisamos uns dos outros. Os jovens, normalmente, eles tendem a ser mais altivos. Por isso, nós precisamos chamar a atenção deles. E aos adolescentes? A cultura de hoje nos faz dizer que a grandeza é ser visto, ser seguido e ser aplaudido. Jesus nos diz que a grandeza aqui é servir aos outros. Jesus nos diz aqui que ser grande é lavar a louça que a mãe pede. Jesus nos diz aqui que ser visto é arrumar o quarto quando o pai diz, é poder arrumar o quintal quando o pai convoca. Aos adolescentes, então, ajude mais na sua casa. Começando ali, talvez você transforme o mundo quando crescer, mas agora precisa primeiro arrumar o seu quarto. Precisa jogar sua roupa no cesto certo. Precisa comer no horário certo. Precisa respeitar o seu pai e respeitar a sua mãe. A todos nós nesta noite, nós somos convidados aqui provar se a nossa maturidade de fato é maturidade. E ela só é se nós estivermos servindo aos outros. Amém?